Clac, clac, gravando, povo. É o seguinte, bom dia a todos, esperava mais gente, né? Estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 comigo. Pouca gente, então eu não tenho os nomes aqui, galera, que parece por siglas para vocês. Como vocês estão com o vídeo desligado, eu não consigo ver. Então eu vou falar quem vai precisar fazer a análise de erro agora, tá? Vamos lá, oitavo B. Beatriz. Espera aí. Ana Maria está na sala? Sim. Sim. Ô, Ana, eu não consegui abrir seu arquivo. Você não quer mandar de novo para mim? Eu reenviei como forma de foto, de print do arquivo. Do arquivo? Peraí, deixa eu abrir aqui então, ver se eu consigo ver. Só um minutinho, Ana, por favor. Você mandou na própria atividade ou você mandou no chat? Você lembra? Não, eu mandei na pasta que era para ter enviado a prova mesmo. Tá. Agora eu vi aqui, ó. Print. Beleza. Só que saiu, Ana, só o exercício 6. Não, você mandou vários. Tá. Beleza, então deixa eu fazer um apanhado rápido aqui. Ok. Tá, então você acompanha a aula, tá? Consegui ver que eu recebi, mas não dá para eu dar atenção agora que a gente precisa focar aqui na aula, tá? Mas só acompanha, por favor, tá bom, Ana? Mas obrigado, vi que eu recebi agora, pode ficar tranquila. Ô, Letícia, tenta tirar o fone e colocar de novo, desligar e ligar, senão é algum problema no seu áudio. Aí você fala com a gente aqui por chat, tá bom? Mas, ó, desliga o seu microfone porque eu estou te ouvindo. Ele está aberto. Vamos lá, galera. Então é o seguinte. Quem precisa fazer? Beatriz Soares. Gabriel Pedroso. Guilherme Gomes. Luiz Ugum. A Heloísa está na sala, Heloísa? Não, né? Ela precisa também, galera. Pede para ela me falar. Na verdade, eu não recebi a prova dela. Ela me mandou um arquivo vazio. Isabel Ortiz precisa. Jamile precisa. Kevin precisa. Lívia Emanuele precisa. Lívia Napolitano precisa. Lucas Rabelo. Luísa precisa. Maria Eduarda, por pouco, hein, Maria Eduarda? Mas precisa. Precisa o quê? Fazer análise de erro. Tá? Que eu vou falar agora. Tá bom. A Martina também, igualzinha, a mesma coisa que a Maria Eduarda, também precisa, por pouco também, mas precisa. Nicole Kim precisa fazer também. Pedro Pisani também precisa fazer. Raul precisa fazer. Rebeca precisa fazer. William precisa fazer. Yuri precisa fazer e Letícia também precisa fazer. São esses nomes que eu falei. Tudo bem, galera? Gravaram aí? O que eu errei? Então, nós vamos falar agora. É o seguinte. Na verdade, como que vai funcionar a análise de erro? Vai funcionar assim, ó.
Eu vou compartilhar aquela minha tela preta na qual eu dou aula para vocês. Eu vou fazer a correção da AVA e vocês vão corrigindo junto comigo. Só que é o seguinte, vocês vão olhar a pergunta que vocês erraram, o que vocês erraram, por que erraram e o que vocês deveriam ter feito. E me reenviar essa mesma AVA que vocês têm com a postagem da análise de erro, com a análise de erro feita, tá? Então, por exemplo, quem que perguntou para mim o que eu errei? Eu. Eu quem? Letícia. Ah, então você está falando, Letícia, tá? Tá bom. Ó, você, por exemplo, você errou a segunda, errou a quarta e acertou mais ou menos, a primeira acertou a metade. Então, você vai pegar na primeira, na segunda e na quarta questão, na hora que eu corrigir aqui, vai prestar atenção, vai ver a postagem que você fez para mim, você vai pegar o seu caderno aí onde você postou, a folha que você postou, vai olhar essas questões que eu te falei, prestar atenção nelas na correção e delas você vai ver, na hora que eu corrigir, o que você errou, por que você errou e como você deveria ter feito. Aí você vai fazer a correção e vai repostar para mim essa análise de erro, tá bom? Galera, é o seguinte, eu não vou falar de um por um porque que errou, eu vou falar só dela porque eu usei como exemplo. Por que eu não vou falar de um por um? Porque é o seguinte, a AVA que vocês postaram para mim que eu corrigi é a mesma que vocês têm ela física aí na mão de vocês. Ou em caderno, ou em folha de sulfite, alguma maneira vocês têm ela. Então, na hora de eu corrigir, vocês vão ver o que vocês erraram e o porquê que vocês erraram, o que deveriam ter feito. E aí vocês vão me responder e devolver, tá bom? João perguntou se precisa fazer. Deixa eu ver, João. Você não, João, não precisa, mas acompanha a aula, tá? Porque você não tirou 10, você não tirou os 3, tá? Raul acabou de entrar na aula. Bom dia, Raul, e bem-vindo. A aula está começando de começar. Presta atenção que você vai fazer análise de erro, tá? Você precisa fazer, tá? João, eu vou falar quando tirou em particular, um a um depois. Agora eu vou focar na aula, tá? E Raul e Isabelle. Isabelle não precisa fazer, mas o Raul precisa, tá? Então, vou falar mais uma vez como vai funcionar, porque entrou gente agora, galera. A análise de erro vai funcionar da seguinte maneira, eu vou corrigir junto com vocês a AVA aqui agora, na minha tela preta. Vocês vão pegar o papel físico aí, seja caderno, folha de sulfite, onde vocês fizeram a AVA para me postar, ver o que vocês erraram, corrigir da seguinte maneira, respondendo 3 perguntas, o que errei, por que errei e o que eu deveria ter feito. E me enviar essa AVA com a análise de erro feita, com a análise de erro efetivada, tá bom? Vamos começar então? Então é o seguinte. Deixa eu compartilhar minha tela preta aqui com vocês. Então vamos lá, galera. Análise de erro. Todo mundo vendo a tela preta? Dá um ok aí para confirmar. Sim. Ok, beleza. Então hoje análise de erro. Luiz acabou de entrar. Luiz, bem-vindo, bom dia. Acompanhe a aula que ela vai ser sobre análise de erro, tá? Pega o seu caderno, a sua folha que você postou para mim, acompanhe e veja que você errou
e corrija respondendo 3 perguntas. O que eu errei, por que eu errei e o que eu deveria ter feito. Tá bom? Vamos lá, galera. Então é o seguinte, a primeira questão, teve muita gente que levou meio certo porque fez ela pela metade, tá? É o seguinte, o exercício fala assim, que o x é igual a 2 ao quadrado elevado ao cubo fora do parênteses. O y é igual ao 2 ao quadrado que está elevado a 3. Eu tinha até colocado assim, ó, vou colocar aqui do lado do título. 2, 2, chapeuzinho 3. Isso aqui significa que é o expoente do expoente, tá? E a letra Z, o exercício falava que era 2 elevado ao cubo, e esse ao cubo estava elevado ao quadrado. E aí o exercício pedia para a gente dar a resposta dessa multiplicação, do x, do y e do z, tá? Primeira coisa a se perceber aqui, galera, é que nós já estamos falando de propriedade de potenciação, certo? Eu não lembro qual que é a propriedade em si, mas eu lembro que eu passei para vocês. Qual que é o número dela? Se era a terceira, a quarta, eu não lembro, tá? Era pra fazer Mas era... multiplicação. Oi? Era pra fazer multiplicação. Sim, Por causa disso que eu errei? não sei. Eu ainda não... Eu corrigi, mas agora eu vou focar na aula, depois eu passo para você, tá? Depois eu vou passar individual um para cada um. Tá. Tá? Então é o seguinte, como que eu resolvo o x aqui? O que eu preciso fazer? Vejam que o x eu tenho um valor com expoente dentro do parênteses e fora do parênteses um outro expoente. Como eu resolvo isso? Mantém a base e multiplica os expoentes. Mantenho a base e multiplico os expoentes. Eu preciso multiplicar esses dois caras aqui. E eu só multiplico ele porque eles estão entre parênteses, tá? Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 2 elevado a 6. O y é 2 elevado a 2, e esse expoente está elevado a 3 ainda. Como eu resolvo o expoente do expoente, galera? Mantém a base e faz o expoente de 2 elevado a 3. Isso, Isabelle que falou? Sim. Boa, Isa, isso mesmo. Eu mantenho a base, galera, só um minuto que eu vou dar uma... Peraí. Ufa, galera, eu apertei o mute aqui que eu dei uma engasgada, desculpem. Vamos lá. Olha o que a Isabelle falou. 2 com expoente 8. Eu mantenho a base e faço o expoente do expoente. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. 8, muito bem. Tá aqui meu 8. E o meu z, que é igual a 2 a 3, e esse A3 está elevado a 2. Então, eu preciso também resolver o expoente do expoente. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. 9, isso aí. Galera, aqui vocês prestem atenção no seguinte. Tem duas diferenças. Quando o expoente está entre parênteses, que nem eu estou circulando aqui, ó. Nós precisamos multiplicar os expoentes. Quando está fora do parênteses, que nem é o y aqui, ó, que eu estou circulando aqui também, a gente precisa resolver o expoente do expoente. Esse exercício, as duas principais informações estão aqui, tá? Agora é o seguinte, ele pediu para multiplicar o x, qual que é o valor de x vezes y vezes z, tá? Ó, galera, aí é o seguinte, eu até considerei certo, mas teve gente que foi lá e falou assim, que 2 elevado a 6 é 64, que 2 elevado a 8 é 256, e que 2 elevado a 3 é 512.
E a pessoa foi lá e quis multiplicar 64 vezes 256 vezes 512. Galera, imagina o tamanho do número que não vai sair isso. 64 vezes 256 já é grande. Ainda imagina isso vezes 512. A primeira propriedade da potenciação que a gente viu, ela fala das bases iguais e expoentes diferentes. O que eu tenho? Porque, olha só, o x, ele não me vale 2 elevado a 6? O y não me vale 2 elevado a 8? E o z não me vale 2 elevado a 9? Se eu tenho que multiplicar isso, como que eu resolvo isso, galera? Mantém as bases e somos expoentes. Mantenha a base e somos expoentes, povo. Tá? Essa foi a primeira propriedade da potência que a gente viu. Então, eu mantenho a base e somo o 6 mais o 8 mais o 9. Isso vai ser igual a 2 elevado a 23. Pronto, galera. Acabou o exercício aqui. Tá? Dúvidas? Não. Mas muita gente não acertou exatamente como deveria ser, né, povo? Vocês deviam, tá? Luiz, pode falar. Sim, se você fez assim, tá certo, Luiz. Fica tranquilo, tá? Se você fez assim, tá certo. Então, esse 2,23 que você deu esse resultado de 8.388.608, ele tá certo, Luiz? Porque é a mesma coisa de eu multiplicar isso aqui, ó. Que eu vou sinalizar aqui, ó. Essa multiplicação aqui, ela é igual a isso aqui. Tá? Então vai dar o mesmo resultado, tá bom? Mas tá certinho que você fez, fique tranquilo. Beleza, então, galera, posso apagar aqui? Pera, ó, tá bom, tá bom. Tá bom. A Rebeca, eu vi que entrou agora, Rebeca. Começou, eu resolvi agora o primeiro exercício da análise de erro, tá? Você precisa fazer, minha querida. Obrigada. Não entendi. Tá bom, obrigada. Ah, tá, de nada, minha querida. E aí, Rebeca, acompanhe agora os outros. Depois o link está gravado, eu vou colocar lá no Escolhas para vocês. Tudo bem. Obrigado, minha querida. Vamos lá, então, a nossa questão número 2 agora. A questão 2, ela também é de propriedades da potenciação, né? Só que agora nós temos expoente negativo. O que a gente precisa resolver aí é essa expressão aqui, ó. 1 sobre 5 elevado a menos 2 vezes 2/3 elevado ao cubo mais 3 elevado a menos 2 vezes 3 elevado a 5. Então, vamos lá, povo. Quando eu tenho expoente negativo, eu consigo resolver potência com expoente negativo? Tem que transformar em fração. Temos que tirar, exatamente. Nós temos que tirar o negativo desse expoente. Eu não consigo resolver expoente negativo, ele tem que ficar positivo. E como ele fica positivo? Se ele já está em fração, se a base já está em fração, eu inverto a base, e se ela não está em fração, eu coloco em fração. Então, olha lá, vou inverter a base, porque aqui o meu 1 sobre 5 elevado a menos 2, ele vai ficar com 1... Opa, errei, perdão, peraí.
ele vai ficar 5 sobre 1. Eu inverti a fração, inverti a base, então eu inverto o sinal do expoente, galera. Uhum. Multiplico por 2/3 elevado ao cubo, mais... Olha novamente o expoente negativo. Todo mundo sabe, a gente já viu, eu já expliquei, que aqui embaixo, ó, fiz até pontilhadinho, tem o número 1 escondidinho. Então, ele vai ficar 1/3 com expoente positivo. Eu inverti a base e, com isso, eu inverto o valor do sinal. Sim, até aqui eu acertei tudo. E a gente vai acompanhando. E 3 elevado a 5, quem quiser já resolver, tudo bem. Já resolve, é 243, tá? Então, beleza, vamos lá. Agora é o seguinte, 5 sobre 1 é 5, né, galera? Qualquer número sobre 1 é ele mesmo. Então, tá ao quadrado, vai ficar 25. Vezes. Agora eu resolvo essa potência aqui. Professor, Tudo que... Olha, sabe o número 1, exercício 1? Ah, A conta, eu fiz tudo direito, mas eu coloquei Não, aí o de acertar o X, Y e Z, a conta eu fiz tudo direito, mas sem querer escrevi o de próxima ali na resposta. não entendi. Você fez a conta, Não, mais escreveu o quê? Depois de 64 é 128, né? Mas eu coloquei sem querer 128, não 64 na resposta, aí no X. Tá. Não, não tem problema. Tá? Mas você viu, agora então, vê aí o que você errou, por que que você errou e me coloca como você deveria ter feito, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, galera. Aqui na questão 2 é o seguinte. Nem pus o número dela, né, povo? Ninguém nem me xingou falando que eu não pus o número. Vamos lá, tá ali agora. Agora eu vou resolver essa fração 2/3 elevado ao cubo. Veja que tudo que está dentro do parênteses está elevado ao expoente 3. Então eu tenho que resolver tudo ao cubo. 2 elevado ao cubo, a gente já viu que é 8. E 3 elevado ao cubo é 27. Mais, novamente, uma fração ao quadrado agora. Eu tenho que elevar tudo ao quadrado. 1 ao quadrado é o mesmo, né? E 3 ao quadrado é 9. Vezes 243 ainda, tá? Agora é o seguinte, galera. Vejam que eu tenho duas multiplicações de fração, tá? E tenho uma soma aí no meio delas, entre elas, tá? Aqui eu sei que eu tenho um escondidinho e aqui eu também sei que eu tenho um escondidinho, tá? Olha as frações aí. Então, como que elas ficarão? Multiplicação de fração, eu multiplico. Eu tinha colocado a cor diferente, deixa eu voltar com ela aqui para mostrar para vocês. Eu fiz essa resposta. Que isso? Por que um de 5 fica um de 8? Oh my god. Não entendi a pergunta, Letícia. Não, é que aqui eu errei a conta, mas não sei como que eu coloquei essa resposta aqui. Tudo bem, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então vai ficar para mim 25 vezes 8, que dá 200, sobre 27. Mais 1 vezes 243 é 243. E 9 vezes 1 é 9. Agora, galera, eu tenho uma soma de fração. Eu preciso tirar o quê? O MMC.
Entre o Professor, 9 e o 27. Tá? Não é divisível por 2, porque nenhum deles é par, mas é por 3. Então professor, fica 3, sim. aí era para trocar o 25 e o 8 e o 1 com 7? Não entendi. Trocar não, multiplicar. Multi- É que Aí era para 1 vezes multiplicar, Letícia. 7. Por que o. Não Tá entendi, bom. ele. Fala mais alto, você está falando muito baixo, você está resmungando, eu não estou conseguindo te ouvir. Fala mais alto, por favor. Ah, tá, entendi. É que eu não tinha Entendeu? entendi. Tá bom. Então vamos lá. 27 por 3 vai dar 9, depois 3 por 3 dá 1, e 9 por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1, acaba aqui. Então o MMC entre 27 e 9 é 27. Então eu vou lá e coloco o meu 27 embaixo. Aí lembra que soma de fração, eu tiro o MMC, pego o valor do MMC e divido pelo de baixo, pelo denominador, e multiplico pelo de cima. Então, 27 dividido por 27 vai dar 1. 1 vezes 200 é 200. Mais 27 dividido por 9 é 3. 3 vezes 243 é 729. E aí o meu resultado final, eu somo os numeradores aqui, vai ficar 929 sobre 27. E acaba aqui, galera, o exercício, tá bom? Dúvidas? Eu. Pode perguntar. Ali tem método. Aqui utilizou o método de Gerão também, né? Não, aqui não. Não? São coisas diferentes. Aqui é só propriedade da potência. Tudo bem que tem Assim contas de é. fração no decorrer do desenvolver do exercício, Letícia. Ah, Mas esse é. exercício aqui, o foco é propriedades da potência. Aham. Mas é que eu não entendi por que colocar ali 9,27. Aqui eu tirei o MMC, eu fiz a decomposição. Eu não estou somando uma fração? Eu tirei o MMC aqui, ó, entre esses dois, Letícia. Tá? Aqui, vou colocar aqui, ó, que você vai entender. MMC. Tá? Por isso que tá, é do 9 e do 27. Por isso que eu pus a vírgula. Entendeu agora? Não, Não? não. Então responde para mim aqui, Letícia. Como eu faço a soma dessa fração aqui, ó? Primeiro não tem que fazer embaixo o. Tem que fazer embaixo igual primeiro, não é? Igual como? Explica para mim. Tem que colocar Tem que fazer 9 vezes 3, que fica 27. Não Se entendi. colocar. Ó, olha aí em cima o 9. 9 vezes 3 fica 27. Se colocar 27, o embaixo fica igual, né? E Mas daí. não, eu tô falando para você fazer essa aqui, ó, que eu fiz o quadrado aqui, ó. Por que você tem que colocar 9 aqui? É uma outra conta, não tem nada a ver com exercício. Ah, tá. Eu tava falando de cima. O que eu falei que eu não entendi. Então, como que eu resolvo essa fração que tá quadriculada, que eu pus o quadrado em volta? Fala para mim. Tem que fazer. Tem que mudar o 4 e 21 em um número igual. Então, tem que colocar 4.
Tem que fazer 4 vezes 21? Então, esse 4 vezes 21 é o MMC. Ô, Letícia, depois dá uma estudada sobre isso, tá? Tá. Tenta olhar no chat, no YouTube, algumas aulas disso. Se você tiver dúvida, me manda no privado, no chat privado no Schools, que eu te respondo, tá? Esse multiplicar que você falou é o MMC, é o mínimo múltiplo comum entre eles. E a gente faz isso dividindo, fazendo a decomposição deles. Dá para decompor aqui por 2? Dá, porque o 4 dá. Então, dá 2, dá 21. Dá por 2 ainda, porque tem o 2 lá, fica 1 e fica 21. Agora não dá mais para dividir por 2, só por 3. 3. Dá por 3. 3. Repete o 1 e fica 7. Não dá mais por 3, só dá por 7. Agora fica tudo 1. Quando ficou tudo 1 aqui do lado da esquerda, você faz essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E aí a gente tem que multiplicar o 12 pelo 7 aí. Deixa eu fazer aqui. 12 vezes 7 é 84. Né? Agora, olha só. Opa, povo. 84. Agora, olha só. 4 vezes 21, Letícia, também é 84, tá? Quando você falou para mim multiplicar o 4 pelo 21, isso é um macete, tá? É uma percepção que as pessoas viram que se multiplicar dá o mesmo resultado que fazer o MMC. Mas a maneira correta de resolver é através do MMC. Tudo bem agora, entendeu? Tá. Então, mas professor, o de cima aí, mas pode fazer de vezes mesmo sem utilizar MMC? Pode, porque ele acaba dando certo, tá? Tá bom. Mas a maneira correta é através do MMC. Faz aquilo que eu te falei. Pega hoje ou depois, quando você tiver um tempo, assiste no YouTube umas aulinhas de soma de fração. Soma e subtração de fração. E aí, depois, se você tiver dúvida, você me manda no chat particular que eu te respondo, tá bom? Tá. Pessoal, alguém mais com dúvidas do exercício 2? Ô Luiz, tudo bem, deu certo o que você fez, mas não precisa, pode deixar em fração, tá? Então vamos lá, galera. Vou apagar aqui e fazer a questão 3, tá bom? Deixa eu ver resultado. A questão 3 era a questão mais fácil da prova, né, galera? Da AVA, né? Aham. Sim. Era só fazer qual propriedade que a gente utiliza aí? Só. Ô, professor, Oh, eu fiquei com dificuldade nas últimas questões. então, acompanha a aula aí, que a hora que eu chegar lá, você tira a dúvida. Tá bom. Tá? Ó, galera, a questão 3, ela pede para falar quem é maior, 3 elevado a 2.000 ou 2 elevado a 3.000, tá? Eu vi algumas coisas mirabolantes aí nas avas que eu corrigi, tá? Professor, fiz 3 elevado a 20 e 2 elevado a 30 para acompanhar. Eu cortei os zeros, né? Não, galera, aqui
nós temos que literalmente usar a propriedade da potência, porque aqui eu estou falando de 3 elevado a 2.000. Isso significa que eu tenho que multiplicar o 3 2.000 vezes. Sabe Deus que número que vai dar isso, tá? Mas eu não posso simplesmente cortar os zeros. Mas eu posso simplificar. Como eu posso simplificar? Eu posso dividir esse 2.000, por exemplo, por 1.000. Vai me dar 3 elevado ao quadrado e o 1.000 fora da potência. Eu não resolvo isso multiplicando o expoente que está dentro do parênteses com o expoente que está fora? Esses dois aqui, galera, eles são iguais. A diferença é que o que está no parênteses, está dentro do parênteses, eu pus um outro expoente, mas é o mesmo valor, tá? E aí eu faço a mesma coisa com 2. Pego e divido 3.000 por 1.000. Fica 2 elevado a 3 elevado a 1.000. Olha agora como fica fácil ver, galera. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9. E quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. Quem que é maior, o 9 ou o 8? 9. 9 é maior, né, galera? Tá? Sim. Era simplesmente assim, acabou o exercício, não tem mais o que fazer, era só fazer isso. Dúvidas, povo? Não. Ok, galera. Então também vou apagar, deixa eu ver se teve algum comentário. Ah, Rebeca, professor, minha internet está ruim. Pessoal, só um minuto. Pessoal, depois quem tiver o WhatsApp da galera, compartilha, fala para ela que eu vou postar o link no Schools para vocês acessarem, tá bom? Para ela acompanhar. Pode perguntar. Ô, professor, dava para meio que simplificar, não dava? Para, tipo, dar um cálculo pequeno e depois aumentar os zeros? Como assim? Não entendi, William. Exemplo, tipo, 3 e o 1.000zinho lá em cima. Só um exemplo. Se eu fizesse 3 e, tipo, vezes o 10 e aumentasse os zeros, não seria a mesma coisa? Não, cara, é parecido, William. Tá? Ele é bem parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. Por isso que eu falei que no começo teve gente que falou que levou 3 elevado a 20 e 2 elevado a 30, tá? A gente não pode esquecer que aqui, no enunciado original, ele está falando, ó, estou circulando aqui, ó, William, de 3 elevado a 2.000, tá? Tem até a ver isso que você está me falando, tem a ver sim, mas não é exatamente a mesma coisa, é parecido. E esse parecido, no final, pode te confundir, tá? Por isso que é importante nós sabermos fazer pelas propriedades, da maneira correta de ser, tá? Aqui, ó, propriedade, ó. Propriedade. Beleza, William? Valeu. Valeu, meu querido. Dúvidas mais, povo? Posso apagar? Galera, vocês estão muito devagar hoje aí, hein? Vamos se animar. Como que pode? O que houve, Letícia? Não entendi. Não. Eu falei que claro que pode. Obrigado, minha querida. Muito obrigado, muito obrigado. Agora sim, Letícia, nós vamos utilizar o método de Herão. É a quarta questão. E aqui, galera, eu peguei bem leve com vocês, eu ia pedir 2 aproximações, eu pedi para fazer apenas uma aproximação, tá? E outra coisa, estava fácil esse exercício, povo, porque é fórmula, né? Qual que é a fórmula do método de Herão? Lembra que eu falei lá na sala, na Lab Space? O valor de uma raiz n, de um radicando qualquer, é um valor que é o seu quadrado perfeito mais próximo
somado com n sobre a e tudo isso dividido por 2 ainda. Tá? Assim. Então, como que vai ficar a raiz de 5? Au. Qual que é o quadrado mais próximo da raiz de 5, galera? 2. Quadrado perfeito. Não entendi. 8. Não é... Não. O Dois. quadrado 4. mais próximo. Ah, o 4. É o 4. 4, tá? Ah, tá. 4. Então, se ele é 4, o que leva o 4 ao quadrado? Qual que é o valor ao 2. quadrado que 2. resulta em 4? Isso, 2. Então, 2 que é o quadrado mais próximo, tá? Porque 4 já é a raiz de 4. Se eu colocar 4, ultrapassa a raiz de 5. Entendam isso. Então, o quadrado mais próximo é o 2. Então, vou lá. Coloco o 2 mais esse n é o valor que está dentro do radical, que é o radicando. Então, eu repito 5 sobre 2 e tudo isso ainda sobre 2. Uhum. Então, a minha raiz de 5 aqui, ela vai ficar, ó, lá em cima, eu tenho uma soma de 2 fração, que aqui a gente sabe que tem um escondido, né? Então, eu tenho uma soma de fração, onde o mínimo vai ser 2, porque o mínimo entre 2 e 1 é o 2. E é a mesma coisa do exercício anterior. Divido o meu MC pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes. 2 é 4. Não entendi. Quem que vai perguntar que eu só ouvi e não entendi? Professor, eu fiz 2 aproximações, então vai ficar errado? Não, não tem problema. Você picou pelo excesso. Tá de parabéns. Fez mais que uma. Galera, alguém perguntou algo que eu não entendi. O que foi que vocês perguntaram? Não é nada. Ah, Tudo bem? Posso continuar então? Tá. Então, 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 2 é 4. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 5 é 5. E eu não posso esquecer que tudo isso ainda está dividido por 2. Tá bom? Aí vou lá. Então, a minha raiz de 5 vai ficar 4 mais 5 é 9 sobre 2 e tudo isso dividido por 2 ainda. Ok? Agora, galera, eu tenho uma divisão de fração. Por que divisão de fração? Porque eu sei que embaixo do último 2 aqui, ó, eu tenho um escondidinho ali, galera. Como que eu resolvo divisão de fração? E aí, povo, eu quero ouvir Copia a alguém. primeira fração e inverte a segunda. Muito bem, quem falou? Isabelle. E dona Isa, muito bem, parabéns, mulher. Isso mesmo, eu copio a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Se a minha segunda fração é 2 sobre 1, o inverso dela vai ser 1 sobre 2. Então, a minha raiz de 5 vai ficar 9 vezes 1 é 9 e 2 vezes 2 é 4. 9 sobre 4. Aí eu vou lá e como eu tenho que deixar decimal, eu divido 9 sobre 4. Vou no cantinho da folha e faço. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 9? 2 vezes. 2 vezes 4 é 8. 8 para chegar no 9, sobra 1. Não deu exata a divisão, eu ponho a vírgula e acrescento um 0. Continua 2 vezes. 2 vezes 4 é 8. 8 para chegar no 10 agora sobra 2. Não deu exato ainda, eu acrescento mais o 0. Eu desço o 0.
Agora vai dar, porque 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então, a raiz de 5 é aproximadamente 2,25 só na primeira aproximação que nós fizemos. E aí, acabou aqui o exercício, galera. Era isso que eu precisava. Tudo bem? Dúvidas? Na minha segunda aproximação deu 2,23661. Tá errado? Pelo contrário, Isabela, tá mais do que certo, tá super certo. Primeiro, eu citei aí 2 sobre 1, 5 sobre 2, né? Mas depois eu coloquei 4 sobre 1, 5 sobre 2. Então, tem que se atentar, viu, Letícia? Nesse caso, tem que se atentar nesse curso. Você não fez errado, você escreveu errado. Tá? Na hora de fazer, Lê, tem que se atentar ao que você está escrevendo. Você tem que estar focada no que você está escrevendo, porque eu vi a sua prova, você estava indo certo. De repente, do nada, você escreveu lá o 2 sobre 4. Eu não entendi por quê. Tem que ter um foquinho maior aí, tá bom? Tá. Galera, tudo bem? Exercício 4. O Luiz fez do jeito de cima. Boa, Luiz. Tranquilo, não tem problema não. Professor, por que esse por que a gente aprendeu um diferente no livro físico? Por que que? Porque a gente aprendeu de um jeito diferente no livro físico. Como assim um jeito diferente? O livro físico ensina de um jeito um pouco diferente desse. Você não divide pelo de baixo. Você coloca a raiz, é isso? Se eu não me engano, você precisa multiplicar pelo quadrado, e aí Isso. abaixo desses dois vai ter um 2, e você vai multiplicar esse 2 pela raiz do número. Sim. Tá, Ana, na verdade aí, Ana, é só visões diferentes da mesma situação, tá? É que se eu colocar a raiz embaixo, eu achei que poderia complicar muita gente. Por exemplo, você tem uma certa facilidade com a matemática, Ana, tá? Mas tem gente que não tem tanto essa facilidade. Então, eu preferi explicar dessa maneira aqui para as pessoas assimilarem mais fácil, absorver mais fácil o que eu falar. Mas as duas maneiras, Ana, quer dizer a mesma coisa, tá? É como se fossem sinônimos. Em vez de falar alto, eu falei, sei lá, em cima, maior. Em vez de eu falei alto, eu falei maior. Tá? Quer dizer a mesma coisa com palavras diferentes, tá bom? Ok. Ok, Luiz. Então, ok, pessoal. Então, vou apagar para a gente continuar aqui a nossa análise do erro. Deixa eu apagar bem pertinho aqui. Pessoal, e aí, estão com saudades da escola ou gostaram de ter aula em casa? Saudade da Saudade da escola. escola. Saudades, né, galera? Em casa é legal ficar, mas só final de semana, né, cara? Ou então Pior não que muito dá pra- tempo só de férias, né? Não muito tempo assim que nem a gente tá. Já passou até nosso período de férias. A gente já tá mais de um mês aí, né, povo? Uhum. Professor, quando Sim. que vai vir férias? Eu vou falar o que eu acho, então não é oficial, tá? Nós temos que esperar a Uhum. escola definir oficialmente como será. Mas eu acho que vai ser normal. Nós vamos até o final de junho normal, em julho tem as férias normal, e aí eu acredito que em agosto, quando voltar, a gente já deve voltar em sala de aula. Eu penso assim, Eu né? queria. Mas eu não sei se Amém. vai ser assim ainda. É muito difícil estudar em queria. casa.
É, porque não tem o professor ali na hora, né, para perguntar, né? Sim. Uhum. É, mas e o que eu sinto mais falta, na verdade, é de ver vocês, sabia, galera? De ver vocês. Porque aqui, quando eu pergunto agora, por exemplo, entenderam? Aí vocês falam sim. Aí, como eu não estou vendo a cara de vocês, eu não consigo interpretar quem realmente entendeu, quem realmente não entendeu. E fora que o contato humano, quando a gente está na sala de aula, a gente brinca mais, né? Tá ali, tem um contato, tá se vendo. É bem mais Tá? fácil de aprender. É bem mais fácil, concordo com ele. Vamos lá para a quinta, então, povão do meu coração. A quinta é o seguinte: a raiz de 44, né? Ele fala assim, ó, vamos ler desde o início. Sabemos que o quadrado perfeito nos ajuda a encontrar os valores de alguns radicais que não possuem resposta exata em suas operações. Oh my God. Tudo bem aí, povo? Sim. Ai, meu Deus, eu não desliguei o microfone. Muita calma aí, hein, Raulzito? Então vamos lá. Identificamos através de aula que o quadrado perfeito mais próximo do número 44 é o 6, né? Por quê? Porque 6 ao quadrado é 36. Vou pôr aqui, ó, 6 ao quadrado é 36. E ele é menor que o 44. 7 ao quadrado, galera, é 49. Ele passa do 44. Aí eu pedi para vocês assim, na hora de resolver o radical 44, qual dos dois valores devemos utilizar e por quê? Bom, já respondi, né? Nós devemos utilizar o 6, tá? Porque se eu usar o 7, vai passar do 44. Eu não tenho como achar o 7, ele vai dar exatamente a raiz de 49. A raiz de 49 é 7, né? Porque 7 ao quadrado dá 49. Então, o que eu tenho que utilizar é 6. Vocês podem, por exemplo, aí pegar a calculadora de vocês, eu nem sei o valor exato, vou fazer aqui na minha calculadora, e ver quanto que dá a raiz de 44. Olha lá, ela dá 6,6332495, tralalá, 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 tá? Então, o quadrado perfeito que eu preciso utilizar é o 6, porque ele vai ficar mais próximo da raiz de 44, galera. Ok? Entenderam? Sim. Tá? Bem simples assim, povão. Professor, você vai dar nota hoje? Vou, Luiz, mas eu vou passar no chat particular um para cada um, tá? Tem gente que eu não posso falar nota alta, tem gente que não gosta. Pode perguntar. Por isso eu tô com medo da minha nota. Deve estar bem baixo. Então Você, eu errei William, o nem 4, tanto, porque meu eu querido, nem escrevi tanto. errado, né? Tem coisas que eu acho que eu fui explicar a questão, eu acabei montando meio que uma história. Você precisou fazer a análise de erro, mas pelo que eu entendi aqui, William, foi por pouco, viu, cara? Se não... Tá, por pouca coisa. Aliás, a maioria de vocês foi por pouco. Opa! Ufa. Tá? Posso ir para a sexta e última questão, então, para finalizarmos a aula? Pode. A sexta e a última questão, então, era mais fácil que ganhar bombom do professor de matemática na escola. 쉬운 걸 잘못 쓸 수가 있어? 아니 왜 이거 잘못 써? Que foi, Raul? Letícia, você não o microfone. Ô, professor, Sim. eu tava na maior dificuldade para eu conseguir entrar na aula online. Mas agora deu certo, né, William? Eu vi que você começou a participar mesmo. As duas últimas você já entrou mais. Uhum. Isso aí, cara. Agora deu certo. E aí, se um dia você tiver dúvida, estiver resolvendo o problema, não conseguir falar comigo, você manda chat lá no Schools que eu te respondo, tá? Beleza. Então vamos lá, galera. Sexta e última questão. A sexta e última questão
Aquelas questões que em vestibular, em Enem, a gente fala assim, essa estava de graça. Essa foi para o aluno somar ponto. Galera, eu dei a resposta no enunciado. Tudo bem que eu não escrevi ali, já vou falar agora, a resposta é 900. Tudo bem que não está escrito 900 no enunciado, mas está escrito a maneira de achar o 900, galera. Olha só. Desculpa, fui beber minha aguinha aqui, ó. Olha o enunciado. Aprendemos que a raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é igual a 100. Ou seja, o valor elevado ao quadrado dá o mesmo valor que está dentro do radical, que é o radicando, tá? Então, a definição de raiz quadrada é aquele número que elevado ao quadrado resulta no valor que está dentro do radical. Sendo assim, qual é o valor do radicando de uma raiz que o valor é 30? Povo do meu coração, eu vi cada absurdo aqui, muita gente acertou, mas eu vi uns absurdos. Ó, acabei de falar no enunciado para vocês que a raiz de 100 é 10, porque 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Perceba que esse quadrado aqui é o mesmo valor... Perdão, gente, o bichinho do me pegou aqui. É o mesmo valor do índice da raiz. Então, quando eu tenho um valor que é elevado a um expoente, que ele tem o mesmo valor do índice da raiz, e ele gera o mesmo valor que está no radicando, isso é raiz quadrada. Então, a raiz de 100 é igual a 10. Eu vou perguntar algo que eu quero que todo mundo ou grande parte me responde. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Por que que é 3? 3. 3 ao quadrado é 9. 3 elevado a 2 é 9. Isso, galera. Então, povo, eu dei um radicando, eu pedi para vocês me acharem um radicando, cuja resposta é 3, cuja raiz é 3, não, desculpa, cuja raiz é 30. O que eu preciso fazer com esse 30 para achar o valor de x, galera? Viu uma raiz Fazer que dá 30 ao quadrado. Fazer 30 ao quadrado, galera. Muito bem. 30 ao quadrado é igual a 30 vezes 30. Quem tinha dificuldade, faz 3 vezes 3, que vai 9. Depois só acrescenta os 2 zeros. Tá aqui, ó, a resposta desse exercício é 900. Acabou o exercício, galera. Essa estava de graça, né? Dúvidas aqui? Não. Não. Beleza, povão do meu coração. Então deixa eu voltar aqui. O Raul caiu e entrou, tadinho. Oi, Raul, voltou, né? Pessoal, ó, quem tá aqui, eu vou pegar pela ordem que tá dando o meu vídeo aqui, a minha tela, tá? Não é por ordem de chamada nem nada. O primeiro cara que aparece aqui foi o Raul, que ele foi o último a entrar, porque ele caiu e voltou. Raul, você quer que eu fale sua nota aqui ou você quer que eu fale particular? Fala minha nota, por favor, professor. Particular. Calma, deixa eu chegar. Calma que eu vou chegar em um por um. Estou no Raul primeiro. E aí, Raulzito? Oi. Quer que eu fale sua nota aqui ou você quer que eu fale no particular? Particular, porque eu acho que não tá muito bom. Tudo bem, ok. O próximo aqui. Próximo é o Luiz Gum. Luiz, quer que eu fale sua nota ou quer que eu fale no particular? Responde no chat, Luiz. Aqui mesmo. Boa, desculpa, Luiz. Você já tinha respondido, eu não vi. Perdão. Então vamos lá. Professor,
Sim. Ali no 1 é para multiplicação dos expoentes, né? Qual isso, não é para. Não, é para manter a base e depende aonde. A multiplicação, Aí- Letícia, ali é só no X. Não, em 2, quando sair a resposta, tudo, tem que multiplicar as respostas, né? Não, você tem que. Isso, tem que multiplicar a resposta. Mas você pode multiplicar assim: você mantém a base e soma os expoentes. Vai dar 2 elevado a 23. Porque o expoente Ah, é? de um é 6, do outro é 8 e do outro é 9. E a base é a mesma para todos, que é 2, tá bom? 23, né? Isso. Gum, vamos lá então. Deixa eu achar você aqui. Gum tirou 1,75, tá? A quinta e a sexta que se deu uma pecadinha aí. Então faz aqui que nós fizemos na aula e resolva, tá? E aí você me posta de novo. Então é o Gum. Martina, quer que fale a sua nota agora ou não? Não. Alejandro, também não. O Raul já falou que não. Pedro, quer que fale a sua nota? Pode ser. Sim. O Pedro. 1,75 também, Pedro. Você deu uma pecada aí na segunda e na quinta questão, tá? Também responde aí e me manda de novo. O Alejandro já falou que não. Sim. Na 5, eu coloquei que tem que utilizar o 36. Na 5. Então, você precisa utilizar o 6, Luiz, não o 36. Tá? Entendi. Eu dei meia certa nela. Tá bom. Tá bom? A Martina já falou que não. Pedro já falei. O Alejandro falou que não. Maria Eduarda, quer que fale a nota? Não. A Ana, você vai me colocar, né, Ana? O Raul. William, quer que eu fale a nota, William? Ah, se eu fui bem, pode falar, senão não. Não, você poderia ter ido melhor. Mas, pode falar. Pode? Você tirou 1,25, cara. Tá bom. As 3 últimas questões, a 4, a quinta e a sexta, dá uma atenção maior nelas aí para você me devolver a análise do erro, tá bom? Tá bom, dá 4 em diante, né? Isso. Tá bom. Galera, então é isso, povo. Alguma dúvida a mais? Aguarde. Professor, Quem falou? eu, Isabelle. Letícia. Isabelle? E a Letícia? Tá, vamos Manda, lá. por favor. A Isa Manda. Belli tirou 2,75, foi muito bem, parabéns. A minha manda, por favor. Letícia, você quer que eu fale ou você quer que eu mando? Manda. Tá bom. Então, beleza. Alguém mais quer que eu fale a nota aqui? Então tá bom, galera. Vamos nos despedir. Beijos e abraços, meu oitavão do coração. Se cuidem, lavem as mãos, obedeçam os pais. Não esqueçam de me postar aí a análise do erro, tá bom? Tá bom. Então, tchau, galera. Até mais. Bom dia para vocês. Professor, Sim, você vai mandar a nota no privado? vou. Tá bom. Obrigada. Imagina, querida. A análise Tchau. de erro. Tchau, galera. Professor, é para mandar onde a análise? No mesmo lugar no que você colocou, pode me mandar pelo chat ou posta no Schools para mim. Ah, tá, ok, obrigado. De nada.
Letícia, tchau, Moremi. Eu preciso que você saia. Letícia e Alejandro, eu preciso que vocês saiam da sala para desligar. Tá bom. Tchau, galera. Tchau, Alejandro. Alejandro? Tá. Posso falar aqui então? Dá um ok para mim, pai, por favor, senhor Willy. Bom dia. Posso falar aqui então? Vocês estão sem microfone, né? Ok, pai. O Alejandro foi muito bem, pai. Ele errou apenas uma questão e a metade de uma. Ele tirou 2,25 de uma prova que vale 3, tá? Cada questão valia meia. Então ele errou uma questão e meia da outra. E, viu, pai, eu gostaria de particularmente dar os parabéns aí para vocês, porque o Alejandro, quando começou a quarentena, ele estava com uma dificuldade tremenda de acessar as aulas, não conseguia acessar, e depois que ele acessou, ele veio numa crescente aí muito boa, viu, pai? Então, parabéns para vocês. As respostas dele melhorou, os questionamentos dele comigo melhorou, então ele tem, não foi surpresa essa nota dele, porque eu já vim reparando que nas aulas online que eu estou dando aí, ele tem acompanhado muito bem, tá? Então ele, é como se a prova valesse 10 aí, ele tivesse tirado um 8,5 e um 9. Foi muito bem na prova, tá de parabéns aí, tudo bem? Tá ok, pai. Obrigado a vocês aí. Bom dia para vocês. Até logo. Até.